No vídeo de hoje eu vou te mostrar como calcular o imposto de renda retido na fonte ali na folha de pagamento dos funcionários. Sim, houve alteração ali nos valores da tabela de imposto de renda. Muitos estavam aguardando uma isenção para quem ganha até R$ 5.000, mas não houve a liberação pelo governo ali dessa isenção de até R$ 5.000, mas houve isenção sim para quem ganha até 2 salários mínimos e eu vou mostrar para você como que faz esse cálculo, tá? E mais detalhes sobre essas alterações. Se você é novo ou nova por aqui, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Aline Barbosa, eu sou professora de Departamento Pessoal. Você está no canal Departamento Pessoal Sem Mistérios. E eu já te convido para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário. Se você quiser também me acompanhar no Instagram, você pode ir lá no @alinebarbosa.dp. E lá, aqui, eu compartilho gratuitamente conteúdos de departamento pessoal, conteúdos da área trabalhista, falo de gestão de pessoas. E todos esses assuntos são necessários no nosso mundinho do departamento pessoal. Antes de fazer o cálculo, eu preciso trazer um embasamento legal para você. E o que a gente teve agora em 2025? A publicação da MP 1294 de 2025, ela foi publicada lá em abril, e essa MP, ela alterou ali o cálculo do imposto de renda, a tabela de imposto de renda, a partir dos cálculos dos pagamentos, tanto de salário, de férias, de rescisão, tudo a partir de maio. Então, tudo aquilo que fosse pago em maio, nós íamos precisar, então, agora olhar para essa tabela. E, como sempre, tem aquela dúvida, mas a minha folha de pagamento era de abril. Então, qual tabela que eu uso? A tabela anterior ou a tabela já de maio? Então, se a competência de abril você está pagando em maio, você vai usar a tabela. Você tinha que usar, né, obviamente, a tabela de maio. Se você vai pagar uma rescisão a partir da alteração da tabela, então, se eu paguei a minha rescisão lá a partir de maio, por mais que o trabalhador deixou de trabalhar lá em abril, é para a tabela que está vigente a partir de maio que eu tenho que olhar. Porque o imposto de renda, ele sempre vai olhar para a data do pagamento. Ele é diferente do INSS, ele é diferente do FGTS, que olha para a competência de apuração. O imposto de renda não, o imposto de renda ele olha sempre para a data do pagamento. Então o que importa para o imposto de renda, quando que você vai pagar, por mais que é de uma competência de outro mês, de uma outra data, não tem problema. A questão é que quando eu pagar, o mês que eu pagar, eu tenho que usar a tabela vigente do mês, tá bom? E aí a gente teve a publicação da MP, essa MP ela não trouxe a isenção de até R$ 5.000, como o governo atual já divulgava que queria essa isenção, ela não trouxe, mas ela permitiu sim ter uma isenção de até 2 salários mínimos. Então agora, em 2025, o salário mínimo nacional é 1.518. Então, até quem ganha 3.036 não vai pagar imposto de renda, não vai ter o desconto de imposto de renda ali na sua folha de pagamento. Se você recolhe o Carnê-Leão, por mais que você tem um rendimento ali de até 3.036, você tem que declarar. Você só não vai pagar o imposto, você tem que declarar. Mas voltando aqui a falar sobre a folha de pagamento dos funcionários, então, os funcionários que tiverem ali uma base de cálculo de R de até 3.036, eles não vão pagar imposto de renda, tá? Seja porque o salário deles é até 3.036, seja porque na apuração lá de todos os proventos, quando você teve lá as deduções, restou um valor de 3.036, quando você for calcular, você vai ver que ele não vai pagar nada de imposto de renda. Por mais que tenha que fazer o cálculo, tem que fazer o cálculo, mas ele não vai acabar pagando nada de imposto de renda. E quando que tem o desconto de imposto de renda? Quando a gente vai calcular férias, quando a gente vai calcular propriamente o salário do funcionário, quando a gente vai calcular o 13º, a segunda parcela lá do 13º, quando a gente vai calcular ali rescisões, o pagamento de salários, né, como eu falei. Então, todas as vezes que a gente faz ali pagamento de rendimentos do trabalho ao trabalhador, nós precisamos calcular se aquele trabalhador ele vai ter ou não desconto de imposto de renda. O INSS é um desconto que, independente de quanto o funcionário ganha, ele sempre vai ter desconto no INSS. Já o imposto de renda, não. O imposto de renda, ele tem uma faixa de isenção. Até um certo valor, o governo fala, olha, você aqui, funcionário, você não precisa me pagar imposto. A partir de um determinado valor, ele fala, ó, vamos calcular aqui para ver se você vai me pagar ou não imposto. Deixei então aqui para vocês a nova tabela de imposto de renda, conforme a partir de maio de 2025. E o que a Receita Federal trouxe de alteração? Ela trouxe alteração nas remunerações de até R$ 2.428,80. Antes, quem tinha ali uma remuneração de até R$ 2.259,20 não tinha tributação nenhuma. Como eu falei para você, a partir daqui, na verdade, da segunda faixa, a pessoa começa a pagar imposto de renda, começa ali a apurar se ela vai pagar ou não imposto de renda. E aí, o que acontece? Houve alteração, então, agora os valores estão a partir de R$ 2.428,80. Aí você fala assim pra mim assim, ai, Aline, mas a isenção não é para quem ganha até 2 salários mínimos? Sim, se você fizer o cálculo para quem ganha até 2 salários mínimos e aplicar a dedução simplificada, você vai ver que essa pessoa está isenta de pagar imposto de renda, tá bom? Então, por isso que quem ganha até 2 salários mínimos não paga imposto de renda quando se usa o desconto simplificado. E esse desconto simplificado, ele veio através da Instrução Normativa 2141 de 2023.
Os meus alunos já conhecem essa instrução, já expliquei na aula para eles, mas essa instrução, ela veio o quê? Ela veio para trazer uma nova fórmula de cálculo ali do imposto de renda. Ou seja, nós, quando vamos calcular o imposto de renda, a gente tem duas opções de calcular o imposto de renda. Ou a gente vai olhar para as deduções legais, ou a gente vai olhar para o desconto simplificado que veio essa possibilidade através dessa instrução normativa de 2023. Então, sempre existe duas formas de calcular o imposto de renda. Eu sempre vou escolher a que for mais benéfica para o empregado, ou seja, aquela que vai gerar menos imposto para o empregado pagar. Então, é assim que a gente escolhe. E aí, pontos importantes. As alíquotas não alteraram. O valor para cada dependente fica para R$ 189,59, então cada dependente tem uma dedução ali de R$ 189,59. E o valor do desconto simplificado ficou para R$ 607,20. E aí você pode pensar, da onde que o governo tirou esse R$ 607,20? Quando a gente pega aqui o valor de limite de isenção aqui, de R$ 2.428,80 vezes 25%, dá R$ 607,20. Então, ou a gente vai usar os descontos legais ou o desconto simplificado, que é 607,20, e a partir de agora eu te explico como fazer esse cálculo na prática, tá bom? Então eu trouxe para vocês aqui a tabela de imposto de renda e a tabela do INSS. Aline, mas não é sobre o cálculo do imposto de renda? Sim, mas o desconto de imposto de renda, quando você vai apurar o desconto do imposto de renda, antes você precisa fazer o cálculo do INSS, tá? Quando a gente faz o quê? Quando a gente tem ali as deduções legais. Então, primeiro, eu calculo o INSS. A gente já tem vídeo aqui no canal e eu mostro pra vocês como fazer o cálculo do INSS com essa tabela de 2025. E é por obrigação, tá? A gente vai calcular o imposto de renda, o desconto do imposto de renda. Primeiro, eu faço o cálculo do INSS. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um funcionário ali que ele teve um salário mensal a receber de maio de 2025, apurado no valor de R$ 3.870. E este empregado, ele possui um dependente. Então, agora eu preciso fazer o cálculo ali das deduções legais e saber quanto que esse empregado vai pagar ali de imposto de renda. Lembrando que este imposto é uma obrigação do empregado, ou seja, é calculado e descontado do salário do empregado. O INSS é a mesma coisa, é calculado e descontado do empregado. O FGTS não. FGTS não é um desconto que a gente tem ali do salário do empregado. E sim, a gente tem a base de cálculo ali, que é o total de proventos que aquele empregado vai receber. Com base nesse total de proventos, a gente calcula ali uma faixa e a empresa ela tira o dinheiro do próprio bolso para pagar o FGTS do funcionário. Então, o FGTS não é descontado do funcionário. Somente é descontado do funcionário, né, esses encargos, que é o INSS e o imposto de renda. Então, vamos lá. Voltando ao nosso exemplo aqui. Então, primeiro, que nem eu falei para você, eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular o meu INSS. E para calcular o meu INSS, eu vou precisar da tabela do INSS. E aí, vamos lá. 3.870, que é o total de proventos que a gente apurou aqui. Aqui pode ser que é o salário dele, mais horas extras, mais adicional de insalubridade. Não entra aqui salário família, tá? Não entra. Mas se ele recebeu algum outro adicional, não salário família, ele recebeu ali adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vai entrar aqui. Comissões, vai entrar aqui, tá bom? Então, 3.870 vezes o quê? Vezes 12, a alíquota de 12%. Por quê? Porque 3.870 se encaixa aqui, ó, na tabela do INSS. Por isso que a gente vai usar a alíquota de 12%. Então, 3.870 vezes 12%, menos a parcela a deduzir, que a gente tem aqui esse macete no departamento pessoal. Essa parcela a deduzir, essa coluna não é oficial da Receita, mas a gente tem esse macete no departamento pessoal para fazer um cálculo mais simplificado do INSS, tá bom? Então vai ficar como? 3.870 vezes 12%, menos a parcela do deduzir, que vai me dar um total de desconto de INSS de R$ 357,81. Para aqui, por favor. Se você ainda não pegou sua calculadora, por favor, pegue a sua calculadora. Eu esqueci de avisar isso, mas pegue para você acompanhar a linha de raciocínio deste cálculo, tá? E aí agora a gente vai calcular, então, a gente vai descontar o INSS, e neste caso, como tem um dependente, a gente vai descontar esse valor de dependente para o quê? Para a gente chegar, então, na nossa base de cálculo de imposto de renda. E aí, para ter essa base de cálculo de imposto de renda, é o salário dele, menos o INSS que a gente apurou que tá aqui, menos o valor do dependente, neste caso ele só tem um dependente, então vai me dar uma base de cálculo de imposto de renda de R$ 3.322,60. A partir de agora é que eu vou olhar para a tabela aqui de imposto de renda e vou começar a calcular, então, o imposto de renda, com base nesse valor aqui. Então, essa é a minha base de imposto de renda. Essa base de imposto de renda, muitas vezes você vai ver lá no seu lerite, lá no rodapé do seu lerite, do seu contra-cheque, vai estar lá a base de imposto de renda. É assim que a sua empresa, ela chegou na base de cálculo do seu imposto de renda. E aí, como que vai ficar então? Esse 3.322,60, aonde ele se encaixa aqui na tabela? Em qual alíquota ele se encaixa? Em qual faixa de alíquota ele se encaixa?
3.322,60 se encaixa nessa faixa de tributação aqui, de 2.826,66 até 3.751. Então, eu tenho que usar o quê? A alíquota de 15%, tá? Menos a parcela a deduzir, que é 394,16. Essa coluna aqui é oficial da Receita. A Receita sempre dá essa coluna aqui, essa terceira coluna, tá bom? Então, meu valor de IR vai ficar como? 3.322,60 vezes 15% menos a parcela a deduzir, que é 394,16, que vai me dar um valor a descontar de imposto de renda do funcionário de 104,23. A gente para por aqui? Não. Porque, como eu disse para você, desde 2023 a gente tem orientação que o quê? Precisamos analisar qual é o cálculo de desconto de imposto de renda que vai ser mais benéfico ao trabalhador. Qual que vai gerar menos imposto para ele pagar. O de deduções legais, que é total de proventos menos o INSS, menos ali os dependentes, menos pensão alimentícia, ou, por exemplo, o desconto simplificado. E agora eu vou mostrar para você como que a gente faz o cálculo do desconto simplificado. Cálculo agora, então, do desconto simplificado. Minha base de R, que é o salário dele, tá? Menos o quê? Menos INSS dependentes? Não. Aqui eu já parto para o desconto simplificado. Eu não vou descontar INSS, nem vou descontar dependentes, muito menos se tivesse uma pensão alimentícia aqui, eu ia descontar a pensão alimentícia. Já vou direto. Total de proventos, ou seja, total daquilo que ele tem direito a receber, menos 607,20, que é o desconto simplificado agora, a partir de maio de 2025, que vai me dar uma base de R de 3.262,80. Agora eu vou olhar para a tabela de imposto de renda. Então, aonde 3.262,80 se encaixa nessa tabela? Na mesma faixa aqui de 15%, tá? 3.262,80 se encaixa aqui, tá bom? E aí, 3.262,80 vezes 15% menos a parcela a deduzir vai me dar 95,26. Agora, você precisa fazer a pergunta: qual desses valores aqui é mais benéfico ao trabalhador? Qual desses valores ele vai pagar menos imposto? O das deduções legais ou do desconto simplificado? Logo, a gente tem que vai ser do desconto simplificado. Então, neste caso aqui, a gente vai descontar o que tem ali menos imposto para este empregado. Então, a gente vai ter lá o salário dele aqui, 3.870, e a gente vai descontar o INSS. Depois, a gente vai descontar aqui 95,26. Por quê? Porque através do desconto simplificado, ele paga menos imposto. E se tem outros descontos lá, vale transporte, auxílio alimentação, ou algum outro desconto permitido lá na folha de pagamento, você vai aplicar os descontos também. Segundo exemplo que eu trago aqui para vocês, eu acho que agora já tá ficando mais fácil de entender, né? Funcionário ali, ele tem o seu salário mensal a receber em junho, apurado, no valor de 4.570. Como eu falei, não quer dizer que ele é um mensalista, que ele sempre vai receber 4.570. Quer dizer que o total de proventos que você apurou lá na folha de pagamento é 4.570. E, Aline, mas como que eu apuro esses proventos? Vem pro meu treinamento do Departamento Pessoal Pro, que você vai aprender a como apurar todos os proventos, ou seja, tudo que o trabalhador tem direito a receber na folha de pagamento dele, tá bom? E aí, este trabalhador aqui, ele tem 2 dependentes. Então, vamos lá. Primeiro eu vou calcular o INSS no desconto de deduções legais. Então, onde 4.570, que é o valor total que a gente apurou lá na folha de pagamento, se encaixa aqui nessa tabela aqui do INSS? Em qual faixa de tributação? Ele se encaixa aqui nessa última faixa de tributação, de 14%. Então, a gente vai ter 4.570 vezes 14%, menos a parcela a deduzir, que é 190,41, que vai dar um total de desconto de INSS de 449,39. Então, esse é o valor do desconto do INSS. Agora, eu vou pegar de novo o total que a gente apurou lá do salário dele, menos o INSS, menos os 2 dependentes, tá? Ele tem 2 dependentes. Então, dá 189,59 vezes 2, dá 379,18. Então, por isso que tá esse valor aqui. Então, o total que ele tem direito a receber, menos INSS, menos os 2 dependentes, dá uma base de IR de 3.741,43. Essa é a minha base de cálculo para o meu imposto de renda. Então, agora que eu vou olhar para a tabela do imposto de renda. E onde 3.741,43 se encaixa na tabela de imposto de renda? Ele se encaixa aqui nessa faixa também da faixa de tributação de 15%, da alíquota de 15%, tá? Esse valor aqui, ó, 3.741,43, ele está aqui dentro, entre 2.826,66 a 3.751,05, tá? Ele está aqui dentro. Então, 3.741,43 vezes 15%, que é o valor da alíquota aqui da tabela, menos o valor da parcela a deduzir, que é 394,16, vai me dar um total de 167,5. Então, esse seria o meu desconto de imposto de renda conforme as deduções legais. Mas a gente não pode parar por aqui. A gente precisa ver se no desconto simplificado esse cálculo seria mais benéfico ao trabalhador. E aí, no desconto simplificado, fica
o total de proventos, que é 4.570, ou seja, o total da remuneração ali que a gente já apurou, menos já o desconto simplificado, que é 607,60, que vai me dar uma base de imposto de renda de 3.962,80. E aí, onde 3.962,80 se encaixa na tabela aqui de imposto de renda? Ele está já aqui nessa faixa da alíquota de 22,5%. Então, 392,62,80, que é a minha base de R, vezes 22,5%, menos a parcela a deduzir, que é 675,49, vai me dar um desconto de imposto de renda de 216,14. E aí a gente tem que fazer a pergunta: qual desses valores é mais benéfico ao trabalhador? Qual ele vai estar pagando menos imposto? 167,5 ou 216,14? Ou seja, desconto simplificado ou desconto legal? E a gente tem aqui que vai ser as deduções legais. Então, ele vai pagar menos imposto se a gente usar as deduções legais, tá bom? Aline, no departamento pessoal, a gente sempre faz esses cálculos quando a gente vai apurar ali o salário do empregado. Automaticamente, o sistema ele já vai fazer esse cálculo. Você precisa parametrizar ele para colocar ali a condição mais benéfica ao trabalhador. Normalmente, quando você está fazendo a parametrização do seu sistema, você está configurando ali o seu sistema, ele pergunta para você se você quer usar a condição mais benéfica ao trabalhador ou se não. Se você vai usar só descontos legais ou simplificado. Isso normalmente, em alguns sistemas é manual essa configuração. E antes de terminar os cálculos aqui, quando a gente fala ali do salário mínimo nacional, que atualmente é 1.518, aí você fala assim, Aline, então por que uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos, já que é isento o salário dela, por que não está na faixa? Porque por mais que não está aqui na faixa, ela não vai pagar imposto de renda. Ó, 1.518 vezes 2, que é uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos. Se você já usar o desconto simplificado, que é menos 607,20, vai dar um total de 2.428,80. Ou seja, quando você for olhar para a tabela de imposto de renda, já vai ser isento, tá bom? Então, por isso que quem ganha até 2 salários mínimos não paga imposto de renda. Outra dúvida que pode surgir é que muitas vezes você vai falar assim, Aline, eu vejo na internet, às vezes uma tabela de INSS com uns valores um pouquinho diferente da sua que você mostrou aqui, já que essa terceira coluna não é oficial. E por que isso acontece? Isso acontece que muitas vezes quando o pessoal do DP está calculando ali os valores de tributação do INSS, né, o valor para a deduzir da coluna de parcela a deduzir do INSS, o pessoal normalmente arredonda, mas a gente tem uma própria orientação no E-Social que diz que quando a gente trata de tributos, de encargos ali, a gente não faz o arredondamento. Então, se você faz tudo na mão e você não arredonda, quando a gente trata de encargos, não tem esse arredondamento. Então, às vezes você vai ver... Então, você muitas vezes vai ver uma tabela de INSS que aqui, por exemplo, vai estar 190,42, outra vai estar 190,43. É porque a pessoa, quando foi calcular aqui essa terceira coluna de parcela a deduzir, provavelmente ela arredondou, tá? Mas, como eu falei pra você, o próprio manual do E-Social traz essa orientação de não necessidade de arredondamento. Então, tanto o Excel, tanto o seu sistema de folha pode fazer esses arredondamentos, é só você estar conferindo lá, saber conferir esses valores. Porque às vezes você vai fazer o cálculo manualmente, você fala, nossa, não tá batendo com o que tá no sistema. Porque muitas vezes o sistema arredondou ou a planilha do Excel arredondou, tá bom? E pra terminar aqui, pontos importantes quando a gente fala ali da tabela do imposto de renda, o que a gente precisa atentar no departamento pessoal. Então, quanto maior for a remuneração do empregado, quanto mais ele recebe, ou seja, quanto mais o salário dele vai ficando maior, maior será o valor de imposto de renda retido na fonte, tá? Então, mais imposto de renda ele vai pagar à Receita Federal. Não há um limite máximo de desconto, tá? Ou seja, não existe um teto de retenção de imposto de renda. A gente tem um teto de retenção do INSS. Não existe um limite ali para desconto de imposto de renda, tá? Então, quanto mais o trabalhador ganhar, mais o governo, o leão, vai querer uma fatia maior de um desconto ali no salário do empregado. Outro ponto importante é que quando a gente trata de imposto de renda retido na fonte, ele segue o regime caixa. O INSS, o FGTS, ele segue em regime competência. Se você é aluno do DP Pro, você já sabe disso. Lá a gente tem aulas que a gente fala sobre isso, principalmente no módulo da DIRF. E o que acontece aqui? A minha base de cálculo do imposto de renda vai levar em consideração quando que eu efetivamente paguei aquele salário. Então, eu estou enviando os eventos ali de remuneração do trabalhador no E-Social. O que eu vou olhar? Eu vou olhar quando que a empresa realmente fez o pagamento desse salário. Então não adianta nada, por exemplo, na sua contabilidade. Você tem um cliente e ele fala pra você assim, eu fiz o pagamento de salários, põe aí no sistema que eu vou fazer o pagamento de salários no dia 30. Aqui os empregados receberam no dia 30. Mas oficialmente ele paga no quinto dia útil. Isso está errado. Então, principalmente quando a gente vê ali o evento o S1210, nós precisamos colocar quando foi efetivamente o pagamento desse salário. Quando que esse salário realmente saiu da conta. Por quê? Porque como eu falei lá no início pra você, quando o salário cai na conta, aí eu vou usar aquela tabela. Então, por exemplo, conforme aquele exemplo que eu dei lá no início dessa aula aqui, a empresa, ela pagou o salário de abril em abril. Então, ela tem que usar a tabela de imposto de renda que estava vigente agora em abril de 2025. Ela pagou o salário
em maio, a partir de maio. Então ela tem que usar a tabela que está vigente a partir de maio. Ah, não foi ali pagamento de salário, foi uma rescisão, foi férias, não importa. Usa a tabela que está vigente na época, tá bom? Porque o imposto de renda, ele sempre olha para o regime caixa. Ele quer saber efetivamente quando a remuneração vai cair na conta do empregado. E como eu disse para você, no curso completo do Departamento Pessoal Pro, você aprende isso de uma forma mais prática, mais clara, porque quando a gente fala de imposto de renda, não é algo simples, tá? Tem ali, vamos dizer assim, o leão, né, no Brasil, né, a Receita Federal não é, assim, algo tão simplificado. Existem vários apontamentos que a gente tem que olhar para o imposto de renda quando a gente fala de remuneração, tá? Então não tem como eu trazer tudo isso num vídeo tão curto aqui do YouTube. Então eu te convido a conhecer o Departamento Pessoal Pro. Eu acredito que vai valer muito a pena, porque lá a gente se aprofunda mais no assunto do imposto de renda, principalmente relacionado à remuneração dos empregados. E existem vários critérios e detalhes que a gente precisa ficar atento. Agora me diz, se esse vídeo já te ajudou a entender um cálculo que parece ser tão complicado, imagine se você vir para o DP Pro, do DP Sem Mistérios. Lá você vai aprender vários temas do departamento pessoal, folha de pagamento, admissão, contratos de trabalho, rescisão, afastamentos, DIRF, vários assuntos de imposto de renda, INSS, cálculos na prática, apuração da folha de pagamento, tudo que você precisa para estar seguro no departamento pessoal. Como eu disse, se aprofundar neste tema num vídeo curto do YouTube é um pouco complicado, mas eu te convido a conhecer o DP Pro. Estamos numa condição muito boa, então acesse o link aqui embaixo e o melhor ainda, o curso tem acesso vitalício, você estuda no seu tempo, você não precisa ficar ansioso, ansiosa, que tem que estudar logo porque já vai acabar o acesso, não. Você vai estudando ali conforme a sua rotina, você pode estudar no ônibus, você pode estudar em casa, você estuda, e tem materiais, tá? Então você pode fazer download dos materiais, ali dos PDF da aula, ir lendo os PDF, assistir às aulas, tem suporte à dúvida, então fica o meu convite para você a se aprofundar mais ainda no DP, a se tornar um profissional mais seguro e a evoluir mais na sua carreira, tá? Bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo, caso tenha gostado, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e me acompanhar aqui nos próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal, tá? Por hoje é só, fico por aqui, espero no próximo vídeo e tchau, tchau!